Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Vamos começar o estudo então de hoje. Nós vamos começar o livro de Tiago e ter algumas curiosidades antes da gente entrar no livro propriamente dito. A primeira delas é a data. Foi o primeiro livro a ser escrito de todos os livros do Novo Testamento. Foi entre 44 e 46 depois de Cristo. A segunda curiosidade é o autor, porque Tiago tinham 3 citados na Bíblia. E esse daqui, que escreveu o livro, é o irmão de Jesus Cristo. Tá? Então você tem lá, no Novo Testamento aparece 3 Tiagos, o filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, que era irmão de João, e o próprio irmão de Jesus Cristo, como está descrito lá em Mateus, capítulo 13, verso 55. Eu vou ler aqui, que fala sobre os irmãos de Jesus. Mateus 13, o 55. A outra curiosidade é o próprio nome Tiago, né? Porque no original é Jacó. E o que isso quer dizer? É que o que aconteceu é que antigamente as Bíblias mais antigas tinham lá Evangelho segundo São Mateus, São Marcos. E aí quando chegou em Tiago era Santiago. Iago é a forma grega para Jacob, que é Jacó. E aí ficou Santi, porque quando começa com Santo Antônio, Santo, quando começa Santa Ângela, Santo, qual que é o nome que começa com vogal, aí você usa santo em vez de São. E aí, antigamente, em vez de usar Santo Iago, punha o apóstrofo e ficava Santi, o apóstrofo, e Iago. E aí o pessoal começou a chamar ele, em vez de Santiago, São Tiago. Por isso que surgiu o nome Tiago. E aqui, Mateus capítulo 13, verso 55, fala assim: não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E em Atos capítulo 1, verso 14 também fala. Em João 2 fala que os irmãos não criam nele. Tem algumas referências quanto a isso. Mas quando chega em Atos capítulo 1, verso 14, fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, depois ele veio a crer. E ele veio a ser um dos pilares da igreja em Jerusalém. E Deus usou Tiago para escrever esse livro. Capítulo 1, versículo 1, Tiago 1, verso 1. Alguém pode ler, por favor? Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Então, ele começa falando: olha, eu estou escrevendo quem eu sou. Simplesmente um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo. Esse é o ponto que nós devemos pensar da atitude nossa. Ele poderia se colocar como alguém importante, ele poderia se colocar como um dos pilares da igreja em Jerusalém, mas não, ele se coloca como um servo. E essa deve ser a nossa postura. Nós estamos aqui para servir o Senhor e uns aos outros. Uma outra coisa curiosa sobre o nome, sobre esse Tiago, ele não pode ser o irmão de João, porque lá em Atos, lá no comecinho, lá em capítulo 8, o irmão de Tiago foi morto por Herodes. Então, pelo ano que foi escrito, não poderia ser ele. Por isso que a gente acaba, então, entendendo que é o irmão de Jesus Cristo. E também a história da igreja, todos os comentaristas são unânimes em afirmar isso. Do verso 2 ao 18, tem um tema básico, que é: seja perseverante nas provações. Então, nós vamos pensando, tendo esse tema em mente, nós vamos começar a estudar com o verso 2. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Tá. Então ele fala assim: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. A outra versão traz tentações, porque no original grego não faz diferença. Na nossa língua existe.
Essa palavra que pode descrever de uma forma mais precisa provação e outra tentação. Então é uma escolha do autor. Mas o assunto aqui é provações. Tentação é quando o diabo nos tenta fazer algo errado, quando somos tentados a pecar. As provas, as lutas que vêm sobre nós, elas vêm de fora. A tentação geralmente vem de dentro. Então, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Agora, qual que é a nossa tendência natural na hora da provação? Murmurar, reclamar, não aceitar. Não aceite o problema, a dor. Você é cabeça. O Senhor está falando, tende alegria ao passares por várias provações. Por quê? Ela já leu o verso 3, fala o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ou seja, a provação vem, ela é difícil no começo, mas se nós entendermos que isso é para o nosso bem, que isso vai fazer com que nós estejamos amadurecidos, que nós vamos crescer na hora das dificuldades, então nós podemos olhar para a provação com outros olhos. Em vez de olhar para ela como um problema, como algo terrível, nós podemos olhar na perspectiva de que é um processo de aprendizado. E nesse processo Deus trabalha nas nossas vidas e produz em nós perseverança. Além da perseverança, olha o que produz em nós, verso 4. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. No meio da provação, vem a dificuldade, nós entendemos que nela tem um propósito onde Deus aperfeiçoa nossas vidas, e se nós permanecermos firmes no meio disso, vai ter uma ação completa, fazendo com que a gente seja perfeito e íntegro. Ou seja, Deus vê em nós às vezes algumas deficiências. Às vezes falta paciência, às vezes está faltando perseverar, às vezes falta firmeza em posturas. E no meio desses processos de dificuldade que nos sobrevêm, ali Deus vai trabalhando o nosso caráter, vai trabalhando a nossa vontade, vai trabalhando a nossa vida, para que sejamos completos, perfeitos, não deficientes nas áreas. É interessante que os barcos mais famosos da antiguidade eram dos vikings. E o segredo do barco do viking era o mastro principal, que ele não quebrava em meio à tempestade e o barco não ficava à deriva. Então, como que eles faziam esse mastro principal? Eles iam no mato, num lugar bem alto, escolhiam a melhor árvore e cortavam. Não a árvore, tudo que tinha em volta. Aí aquela árvore ficava sujeito aos ventos fortes, e ela ia e voltava, e ela criava resistência. Depois de um tempo, eles cortavam aquela árvore e dela faziam o mastro principal. Porque ela estava acostumada com ventos fortes e não quebraria no meio dos vendavais. A provação nas nossas vidas é isso. Ela vai vindo e os ventos batem em nós. Isso vai fortalecendo o nosso caráter, vai fortalecendo a nossa vida e vai nos aperfeiçoando no dia a dia. Olha, vamos parar de olhar para a provação somente com um olhar negativo de dificuldade, de dor, e olhar e ver nelas uma oportunidade de aprendermos e de crescermos na nossa fé e no nosso relacionamento para com Deus. Quando tudo está muito bom, nós oramos muito pouco, nós lembramos pouco de Deus. Mas quando as coisas apertam, é que nós oramos mais, é que nós nos apegamos mais com Deus. E veja quando Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele cita o seguinte: pediu para Deus tirar o espinho na carne e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele diz, então, de boa vontade, eu vou me regozijar, vou me alegrar, vou ter prazer nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E aqui está falando, deixe que a provação venha e aí traga o efeito necessário de amadurecimento das nossas vidas. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente ora, mas geralmente a gente ora como? Deus me livra, me salva, me tira dessa situação, não é assim? Mas a nossa oração deveria ser diferente. Olha o verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá
liberalmente e sem acepção, e lhe será concedido. Então nós temos que orar da maneira certa, nós temos que orar pedindo sabedoria. Geralmente nós oramos na hora da dificuldade assim: Deus, por que eu estou passando por isso? E nós deveríamos orar: Deus, para quê? O que eu preciso crescer? Aonde eu posso melhorar? No meio de tudo isso, qual lição eu posso aprender? Deus, me dá sabedoria para que eu passe pela prova e seja aprovado, e eu saia daqui mais forte, mais fiel, amando mais o Senhor. Versículos 6 a 8. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Veja que ele fala: peça, mas peça com fé. Deus, eu quero crescer. Deus, eu quero aprender. Deus, aperfeiçoa a minha vida. Deus, me mostra o que eu preciso mudar. A gente pode lembrar de, por exemplo, Jacó, quando está no Vale de Jaboque, lá em Gênesis. E aí ele está lutando com o anjo e chega uma altura que ele percebe que é com Deus. E aí fala assim: olha, eu não vou deixar você sair daqui até que me abençoe. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. Na hora da prova, nós nos apegamos a Deus e falamos assim: eu quero sair daqui aperfeiçoado. Eu quero sair daqui amadurecido. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui aprendendo as lições que o Senhor tem para me ensinar no meio dessa dificuldade. E aí ele fala: a oração nossa não pode ser inconstante. Ela tem que ser constante. A gente não pode se deixar levar pelo momento, ou pela dor, ou pela ansiedade, e querer que isso seja resolvido muito rápido. Porque às vezes precisa daquele processo de amadurecimento. Às vezes precisa daquele tempo para a gente desenvolver a nossa fé. Então, ore, peça com fé, mas de uma forma constante. Versículo 9. Mas alegra-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação. Tá. Ele fala o seguinte: aquele que não tem condição social, aquele que não tem muito dinheiro, alegre-se no quê? Na sua dignidade. O que uma pessoa é não depende daquilo que ela tem. A pessoa, ela tem que estar preocupada com o seu caráter e não com o que a sociedade pensa a respeito dela. Então não se preocupe com o que você tem, se preocupe com o que você é. Então pense na sua dignidade em vez de ficar chorando pelo que você não tem. Pense no seu caráter em vez de reclamar das coisas que você gostaria de ter. Para aquele que tem um outro conselho, versos 10 e 11. Porém, o rico, em seu abatimento, porque como a flor da erva, ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai. A graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Então, ele está falando daquele que tem as coisas. E aí fala também daquela pessoa, da comparação com a flor que vem, esplendorosa, linda, e depois murcha e acaba. Nós temos que lembrar que a riqueza, a posição, a situação social, a beleza física são passageiros. E a gente às vezes dá tanto valor para essas coisas. E se esquece que somos insignificantes e nossa vida passa rapidamente. E em vez de nos preocupar com o caráter, nós nos preocupamos com as coisas e com os outros, o que os outros pensam de nós. Tendo dinheiro ou não, o que importa é o que nós somos diante de Deus. O que importa é o que nós temos em Cristo Jesus. Tendo dinheiro ou não, a gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa de nós, em amadurecer e ser mais próximos do Senhor. Aquele que não tem, pense no seu caráter e na sua dignidade. Aquele que tem, lembre que essas coisas são passageiras. Não foque o valor da sua vida pelas coisas que você tem ou pela sua aparência física. Porque vem as dificuldades, vem as lutas e essas coisas passam. Versículo 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, ele diz abençoado, a minha versão diz bem-aventurado. E bem-aventurado não é somente feliz, é muito feliz. E aí o termo abençoado encaixa bem.
A verdadeira bênção está no seguinte: eu passo pela dificuldade, mas eu passo aprovado. Então, bem-aventurado aquele que suporta a dificuldade e é perseverante. Não desanima em face às lutas pelas quais ele passa. Porque Deus é que o abençoa. Às vezes a pessoa está chorando pelos problemas que estão acontecendo e às vezes o mundo nos faz chorar, mas a gente olha para o Senhor e continua firme em meio a essas dificuldades. E a gente encontra a razão de ser feliz mesmo em meio à dor. E aí ele fala: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança, aquele que não desanima no meio da prova, ele permanece firme no Senhor, porque depois disso, depois de aprovado, ele recebe de Deus a recompensa. Uma recompensa que Deus prometeu a todos que o amam. As pessoas hoje pedem muito pelos bens terrenos. As pessoas hoje dão muito valor pela prosperidade financeira. Mas Deus está falando que Ele tem algo reservado, especial, lá na eternidade, para aqueles que o amam. Vale a pena amar o Senhor. Vamos aproveitar os momentos da vida para amar ao Senhor e nos apegar a Ele. Vamos passar pelas provas com perseverança, apegados a Ele, amando a Ele no meio da dor. E aí nós vamos receber a recompensa dEle. Versículo 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Aqui nós vemos a diferença entre provação e tentação. A provação são as coisas que surgem na nossa vida, dificuldades, e nelas nós aprendemos, crescemos, Deus trabalha na nossa vida, trabalha no nosso caráter, e nós ficamos firmes, apegados ao Senhor, e Ele vai nos recompensar. Como diz Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, a tentação é diferente. Deus não vai tentar ninguém a pecar. Ninguém, nem o diabo vai tentar a Deus. A tentação não parte de Deus, não surge de Deus, porque Deus não tenta ninguém. A tentação vem por outros motivos. Às vezes é o diabo nos tentando, ou às vezes a nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos. Versículo 14. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. O homem é seduzido e atraído pela concupiscência ou pela cobiça, o desejo. Às vezes a gente quer pôr toda a culpa no diabo, mas grande parte do problema não é nem o diabo. São os nossos desejos que vão contra Deus. Aí o cara pega, trai a mulher, a culpa é do diabo. Mas ele foi lá. O outro pega e logra o seu vizinho, o seu parente no negócio. E aí diz: o diabo me tentou. O diabo tenta sim. Mas muitas vezes nós somos tentados por nós mesmos, por causa da nossa cobiça, por causa dos nossos desejos. E isso nos atrai, isso nos seduz. O diabo ele não tem muito trabalho para nos fazer pecar, porque ele conhece cada um de nós, ele tem um cardápio certo para cada freguês. Ele sabe o ponto fraco de cada um. O problema maior somos nós mesmos, porque desejamos coisas ruins, porque temos paixões, cobiças, desejos que vão contra Deus, que são pecado e que vão destruir nossa vida ou nossa família. Verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então a cobiça, a concupiscência, então a cobiça, depois que ela concebe, ela vai dar à luz o quê? Pecado. E o resultado do pecado é a morte. Ou seja, quando eu cedo a cobiça, eu vou pecar. E o resultado de eu pecar vai ser desastroso, porque eu vou colher as consequências disso lá na frente. Versículos 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, não vamos nos enganar. O que vem de Deus é coisa boa. Deus é perfeito, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. E a Bíblia deixa claro que Deus não muda, não há nem variação
de mudança, porque Deus é estável mesmo sempre, ontem, hoje, para sempre, por toda a eternidade. Verso 18. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então ele fala, nós somos gerados pela palavra, nós ouvimos a palavra, entendemos a palavra entrou no nosso coração, o Espírito usa essa palavra para nos convencer e agora nós somos filhos de Deus. E aí, resumindo então essa primeira parte, aquele que realmente entende a palavra de Deus, se ele quer ser bem-aventurado, quer ter uma vida feliz, ele vai ser perseverante na hora das provações. Ele vai aprender as lições da provação e ele vai lutar contra a sua própria cobiça e vencer o pecado. A segunda parte, começando no verso 19, fala o seguinte: seja praticante da verdade. Verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Veja, seja pronto para ouvir. A gente é pronto para falar, a gente é pronto para se irar, mas ele está nos chamando o quê? Seja pronto para ouvir e tardio para se irar, tardio para falar. Por isso que a gente tem duas orelhas e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente fala demais, muitas vezes a gente erra. E depois do intervalo a gente vai ver um pouquinho sobre o perigo de falarmos demais. E quando a gente se irrita, a gente não dá lugar para Deus fazer justiça. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se a gente quer que Deus faça a justiça, a gente tem que tirar de lado a nossa ira. Deixa Deus resolver, entrega na mão dele, deixa ele resolver o problema. Em vez de eu ir lá e querer resolver da minha maneira. Porque a justiça de Deus vai ser perfeita. A minha não. A minha pode ser muito complexa. Tem uma história, uma frase que diz o seguinte: você quer ser feliz por alguns minutos? Vai lá e se vingue. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Deixa Deus resolver. Não vá atrás da sua ira. Verso 21. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós executada, a qual pode salvar as vossas almas. Então ele fala, jogue fora toda a impureza, despoje-se da impureza e acolha a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar e para fazer a diferença na nossa vida. Então, se nós queremos vidas diferentes e transformadas, nós vamos praticar a verdade, onde nós vamos ouvir e falar menos. Vamos deixar Deus cuidar dos nossos problemas em vez de nos irritar e nos irarmos. E vamos lançar fora a impureza, os pensamentos maus e vamos acolher a palavra com mansidão para que ela faça a diferença nas nossas vidas, porque ela é poderosa. Nós vimos em Hebreus 4:12 que a palavra é viva e eficaz. Ela produz algo, ela é poderosa para produzir a diferença em nós. Verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Então, em vez de só ouvir, cumpra a palavra. Tem muita gente que sabe muito da Bíblia. Tem muitas pessoas que conhecem versos de cor. Mas ele está falando, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Jesus fez uma comparação dessa no final do Sermão do Monte. Quando ele compara aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como aquele que constrói a casa sobre a areia, vem os ventos e a derrubam. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Virão as dificuldades, virão os ventos e ela permanecerá firme. Então, vamos ser praticantes da palavra. Ouvintes sim, mas não parar por aí. Se a gente quer realmente ser abençoado, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente ouviu. Versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Então fala que ele compara com o espelho. E ele fala, aquele que só ouve, com o tempo ele esquece. Aquele que ouve e pratica, a prática faz com que isso faça diferença nas nossas vidas. Então sejamos
praticantes, e não somente ouvintes. Porque só de ouvir a gente esquece. Mas quando a gente começa a colocar em prática o que a gente ouviu, aquilo penetra na nossa vida e faz a diferença. Versículo 25. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então ele vai ser abençoado, ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser bem-aventurado, feliz é o quê? Aquele que pratica operosamente. Ele é um operoso praticante, ele faz e procura fazer e continua fazendo, e ele não se acomoda com algo um pouco que ele tenha feito. Ele ouviu, eu sou responsável, eu vou pôr em prática aquilo que Deus diz. Não seja ouvinte apenas, mas praticante. Não seja um praticante comum só de vez em quando, mas operoso, dia após dia, em todas as áreas, em tudo que você aprende. Versos 26 e 27 vão falar a diferença da religião pura e da vã. Então o 26 vai falar da religião vã. Verso 26, pode ler. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. Ele se diz muito importante, é religioso, ele se acha o cara, e ele não cuida da sua língua e não refreia a sua língua, essa religião é vã. A religião verdadeira, ela produz diferença, ela produz prática. Versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Então, a religião pura, ela é prática. É para aquele que pratica a verdade. Então, você se acha alguém que ama a Deus, você vai numa religião, põe em prática a verdade. Vai lá socorrer quem precisa de ajuda. Vai socorrer o órfão. Vai cuidar da viúva. Vai cuidar das necessidades deles. Vai ajudar as pessoas. E, a si mesmo, se guarde incontaminado do mundo. Assim mesmo você pega e evita os erros e as coisas erradas que o mundo oferece. Então Deus trata a religião não como o religioso, aquele que vai numa igreja. Ele fala que a nossa vida ela é ligada à piedade, à prática cristã. O que Deus dá valor para nós não é simplesmente o status de uma igreja ou estar num lugar, embora Ele fala para nós nos reunirmos. Mas o que Ele dá valor é aquele que ouve a palavra e a pratica, ajudando o próximo nas suas necessidades, especialmente órfãos e viúvas, e se mantendo incontaminados do mundo. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Sendo prático na verdade, não faça acepção de pessoas. Por quê? Versos 2 a 4 explica. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrares desrespeito ao que veste bons trajes, e lhe disseres: assenta-te tu aqui, em um bom lugar, e dissestes ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos. Então ele fala o seguinte, olha, entrou um rico e entrou um pobre. E aí você põe o rico no pedestal e o pobre lá no estrado, sentado no chão. Você não está fazendo acepção de pessoas? E aí ele trata dizendo o seguinte, você está tomado por perversos pensamentos. Porque nós estamos julgando as pessoas pela aparência delas. E Deus fala, não as faça acepção de pessoas, porque isso é perverso. É um pensamento mau que Deus não quer que haja no nosso meio. Pratiquemos a verdade. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Então ele falou assim, muitos que seguiram Jesus eram pobres, não eram? Havia pessoas ricas. A Bíblia cita sobre Cláudia, Joana, que até sustentavam o ministério de Jesus pelos bens que elas possuíam. A Bíblia cita, por exemplo, de Barnabé, que tinha posses. A Bíblia cita de pessoas que tinham condições como Abraão.
Mas muitos deixavam, como o jovem rico, de lado Deus ou a sua fé em Jesus, porque por terem posses, eles confiavam nas riquezas em vez de confiar em Jesus. Versículos 6 e 7. Mas vós desprezaste o pobre. Não vos oprimem os homens ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Alguns desses ricos, eles levavam os outros aos tribunais para arrancar o que eles tinham. Hoje também, se nós olhamos, muito acontece assim. Pessoas tendo dinheiro, eles querem tirar tudo dos outros, para cada dia ficarem mais ricas. E isso passa por todas as esferas da sociedade, desde a esfera de um lugar no interior, como passando pelo lado político, pelo lado judiciário, as pessoas cada vez mais gananciosas. A Bíblia não fala que é errado ter dinheiro, nós estudamos lá em 1 Timóteo capítulo 6, o errado é o quê? Amar ao dinheiro, se apegar a ele. E muitas pessoas apegadas ao dinheiro se tornam opressores dos outros para conseguir mais dinheiro às custas dos outros. Versos 8 e 9. Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Então não faça acepção de pessoas, porque a lei, o mandamento se resume em amar a Deus e amar ao teu próximo. Quem faz acepção de pessoas está rejeitando o próximo, logo comete pecado. Então sejamos praticantes da verdade. Deus manda amar o próximo, então não podemos fazer acepção de pessoas. Versos 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Então quem tropeça em um ponto, ele seguiu 9 mandamentos, mas quebrou um, ele já é culpado de quebrar tudo. Se a gente guarda vários mandamentos, mas não ama o próximo, a gente já quebrou todos os mandamentos, a gente é culpado diante de Deus, é pecado a gente fazer acepção de pessoas. Versículos 12 e 13. Seja essa acepção por cor da pele, seja por ascendência, nacionalidade, seja pela condição social, não cabe a nós não podemos fazer isso. Se não nos tornamos juízes, cometemos pecado, desagradamos o Senhor. Versos 12 e 13. Assim falai, e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia, aquele que não mostrou misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, fale de um jeito e proceda do mesmo jeito. Uma parte da crítica de Jesus aos fariseus é o quê? O que eles ensinam, o que eles falam é bom, você pode seguir, mas não siga as suas práticas. Ele está falando, então você conhece a palavra? Fale dela e pratique ela. Não sejamos só ouvintes, mas praticantes. Amarás o teu próximo, não faça acepção de pessoas. Fale de um jeito e proceda do mesmo jeito. Versículos 14 a 26 vai falar da fé relacionada à prática cristã. E aí vai apresentar para nós 3 tipos de fé. Vamos começar ali no versículo 14, que é a primeira fé. Verso 14 vai falar da fé defunta ou fé morta. Vamos ler o verso 14 agora. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Veja, qual o proveito da pessoa dizer tem fé, mas ela não pratica? Tem algum proveito isso? Eu sei, mas não faz, não põe em prática. Eu acredito, mas eu falo que acredito, mas eu vou agir de uma forma diferente daquilo que eu falei. Essa fé é uma fé genuína? Não. Como que a gente sabe que Noé acreditou quando Deus falou que viria o dilúvio? Como foi? Ele foi lá e construiu a arca. Ou seja, as obras, a atitude dele comprovou o fato de no coração ele ter acreditado na mensagem de Deus. A fé verdadeira, ela produz alguma coisa, ela não é morta. Versículo 15 e 16. Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário,
E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Vamos ser práticos. Você diz, olha, meu irmão, acredita que Deus pode te ajudar. Você sabe que ele está passando necessidade. Você fala, vai em paz, e você pode ajudar. Seja uma pessoa praticante da verdade. Acolha, ajude aquela pessoa que está passando por dificuldade. Que adianta você falar para ele, vai em paz, e ele continua sem ter comida? É claro que a gente sabe que tem casos e casos. A Bíblia fala que aquele que não quer trabalhar não coma. Mas você vê uma pessoa passando por um momento difícil, uma dificuldade, estenda a mão e ajude. Como que alguém vai saber que você tem uma fé viva, que você não faz acepção de pessoas e que você ama o teu próximo? Viu alguém necessitado? Vá lá e ajude. A fé verdadeira, ela produz alguma coisa. Versículo 17. Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, a fé sem obras, ela é morta. Ela não produz nada. Aí alguém fala, então a gente tem que ter a fé, mas as obras para ser salvo. Não. Aqui está falando de evidência. Veja que desde o começo do capítulo 1, verso 19 até agora, está falando o quê? Não seja ouvinte, seja praticante. Pratique a verdade. Ame o teu próximo. Faça o que é certo. Seja operoso praticante. Se você tem fé, a sua fé tem que ser viva. A sua fé tem que ser operante. A sua fé tem que produzir alguma coisa. A fé morta, ela não produz nada. É da boca para fora. E Deus está chamando a gente para ter uma fé viva. Versículo 18. Portanto, o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostrai-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é mais fácil a gente ver a fé? Pelo que a pessoa fala ou pelo que a pessoa faz? Pelo que ela faz. Se alguém disser assim, eu tenho fé, e você não vê nada diferente, você fala, que fé é essa? Agora, se a pessoa faz o que é certo, você fala assim, essa pessoa acredita nessa mensagem, porque ela está fazendo o que tem que ser feito. Não adianta nada Noé dizer que acreditava no que Deus falou e não construir a arca. Como a gente sabe que ele acreditou? Porque ele fez, ele construiu. A fé verdadeira, ela produz. Ou seja, as obras não salvam. A gente já estudou isso em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, que fala, deixa bem claro, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas as pessoas vão ver a minha fé através daquilo que eu vivo. Tanto que o verso 10 fala, somos feituras dele, lá Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, o resultado da fé que mudou minha vida e me salvou, é que isso produz em mim uma prática cristã. Eu vou mostrar para as pessoas a minha fé através da maneira como eu vivo. Jesus falou sobre isso um pouco, quando ele cita lá em Lucas capítulo 6, verso 44, ele diz assim, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, e nem abrolhos se vidimam de uvas. Ou seja, a árvore vai produzir o fruto que é dela. Aquele que tem fé, ele produz obras. Se ele não está produzindo, alguém questiona. Jesus fala em Mateus 7, verso 20, fala assim, pelo fruto os conhecereis. Eu não posso julgar o coração de ninguém porque eu não conheço, eu não sou Deus. E algumas pessoas falam, por isso você não pode julgar o meu coração. Realmente, eu não posso dizer se você crê ou não. Agora, a Bíblia diz que o fruto evidencia a árvore. O fruto evidencia o que você crê. Então, aquilo que eu vivo e pratico vai ser uma evidência daquilo que eu creio. Então, eu não posso julgar o coração, mas eu posso julgar os frutos. Posso, no mínimo, dizer, esse fruto não é condizente com a fé que você declara. Voltando lá em Tiago, capítulo 2, verso 19, primeiro tipo de fé é a fé morta, a fé defunta, a fé que não serve para nada. Ninguém consegue ver essa fé. A segunda fé está lá no capítulo 2, verso 19, é a fé demoníaca.
E diz assim, ó, se você crê que existe só um Deus, fazes bem. Os demônios creem e tremem. Eles são melhores que você. Que além de crer, ele tem medo. E às vezes a gente diz que crê e nem tem medo. Então, dizer que acredita em Deus, todo mundo diz. O demônio, ele tem certeza que Deus existe. Tem medo de Deus, mas não confia nele. Então, tem a fé defunta, a fé morta, a fé demoníaca que não salva ninguém. Agora tem a fé dinâmica, a fé viva, a fé que produz alguma coisa, e essa que Deus espera de nós. Verso 20. Do 20 ao 26 vai falar dessa fé dinâmica. Então nós vamos começar lendo o verso 20. Porém, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras está morta? Você quer saber que ela está morta? A fé sem obras, ela não opera nada, ela não mostra nada, ela é morta. O exemplo disso está na vida de Abraão, verso 21. Porventura, não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Veja que Abraão oferece Isaque no altar, certo? Como que a gente sabe que ele acreditou em Deus? Porque ele pegou o filho, andou 3 dias, subiu a montanha, fez um altar e colocou o filho sobre o altar, esticou o cutelo e Deus o impediu. Mas a gente sabe por quê. Ele creu ao ponto de subir a montanha, de fazer o altar e colocar o filho sobre ele. Então, as obras, o que ele fez, evidenciou a fé que ele tinha. Verso 22. Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, as obras são a evidência externa de uma fé interna. É a mostra para todo mundo ver aquilo que Deus fez dentro de mim. Verso 23. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: E Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Isso está em Gênesis 15. Aconteceu muitos anos antes, mais de 2 décadas antes, que Deus fala para ele, olha as estrelas do céu, a tua descendência vai ser igual. E a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus, capítulo 15, verso 6 de Gênesis, e isso lhe foi imputado como justiça. Imputar é colocar na conta. Veja que aquele dia, ele simplesmente coloca a sua fé e Deus diz, eu coloquei na sua conta para ser justo. Você é meu amigo, você acreditou contra as evidências. Ele não tinha evidência nenhuma de que ele teria um filho. Ele não tinha esperança humana nenhuma de ter um filho. Mas ele confiou na palavra de Deus. Anos depois, esse filho veio e ele ofereceu sobre o altar. E nós sabemos que ele cria em Deus porque ele foi e subiu a montanha. Porque ele foi e colocou o filho sobre o altar. Então, as obras são evidências do que Deus faz em nós, da fé que nós temos. E interessante que o fato de Abraão colocar sua fé em Deus, uma fé viva e operante, uma fé que era vista pelas pessoas, é o fato de que ele foi chamado de amigo de Deus. Versículos 24 e 25. Vede então como que, pelas obras, o homem é justificado, e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Veja que a obra, ela evidencia a fé que você tem. A salvação não vem pelas obras, mas a fé verdadeira, ela é vista pela maneira como eu pratico. Um exemplo, Raabe. Como que a gente sabe que Raabe creu? Ela escondeu os espias e depois mandou eles por outro caminho para salvar a vida deles. Interessante que quando nós olhamos, isso daí está em Josué capítulo 2, o que levou essa mulher a fazer isso? Aqui está a evidência, não é? A evidência, protegeu e enviou para outro caminho. Agora, como que nós sabemos o que fez ela fazer isso? Ela começa a falar, quando nós ouvimos o que o Deus de vocês fez, que abriu o mar, ela não viu, ela só ouviu, que ele deu vitória para vocês contra os outros reis. Aí ela falou, o Deus de vocês é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra.
Essa convicção, essa fé no coração dela, fez ela agir, protegendo os espias, os enviando para outro caminho e falando: olha, Deus vai dar essa cidade para vocês, vai destruir tudo aqui, poupem a minha vida. Ela tinha mais fé que os próprios israelitas. Mas nós sabemos porque ela foi lá e protegeu. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a fé que não produz nada é uma fé morta, e não é esse tipo de fé que Deus quer de nós. Ele quer uma fé que não só fala Deus existe, porque isso os demônios têm. Não é só fala da boca para fora. Nós devemos ser pessoas que praticam a palavra ao ponto de que as nossas obras vão trazer evidência à fé que nós temos. E as pessoas vão olhar para nós e falar assim: esse Deus faz a diferença. Essa palavra muda a vida das pessoas. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.